Eles chamam de julgamento. Mas Fux chamou de tribunal de exceção. E agora, o que parecia uma vitória certa para a ala mais radical do Supremo pode se transformar na maior reviravolta política do ano. O voto de Luiz Fux caiu como uma bomba no STF e no cenário político brasileiro. Ele não apenas disse que a Suprema Corte não tem competência para julgar Jair Bolsonaro, como foi além. Comparou o processo a um tribunal de exceção. Isso mesmo. O ministro usou exatamente a expressão que resume o que milhões de brasileiros já vinham gritando nas ruas e nas redes sociais, que se trata de um julgamento político, enviesado, com um único objetivo, eliminar o principal nome da oposição. E quando o ministro do próprio Supremo tem a coragem de expor isso em plenário, a narrativa da unanimidade cai por terra. O voto de Luiz Fux abriu divergência frontal contra Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que já haviam votado pela condenação. Para Fux, o STF não tem competência para julgar Bolsonaro e os outros 7 réus acusados de trama golpista, já que nenhum deles possui foro privilegiado. Isso desmonta a base jurídica do processo. Mais do que um detalhe técnico, é um recado claro: a Suprema Corte não pode se colocar acima da Constituição. Se não há foro, o processo deveria estar na primeira instância, não na primeira turma do STF. Mas Fux foi além da letra fria da lei. Ele insinuou que a forma como o julgamento vem sendo conduzido se assemelha a um tribunal de exceção. E essa é exatamente a crítica que a mídia tenta silenciar quando parte da população levanta. Agora, a denúncia parte de dentro da própria corte. O que é um tribunal de exceção? É quando a regra do jogo é alterada para perseguir determinados alvos, quando o julgamento perde o caráter jurídico e ganha um caráter político, seletivo, punitivo. Se analisarmos o que vem acontecendo, não é difícil entender a insinuação de Fux. Um julgamento em ritmo acelerado, com condenações praticamente antecipadas nas manchetes da imprensa, testemunhas selecionadas a dedo e um ambiente em que divergências quase nunca são toleradas. É nesse contexto que Fux surge como a voz dissonante, lembrando que o Supremo não pode se transformar numa arena de caça política. O voto de Fux não passou despercebido. Nos bastidores de Brasília, parlamentares da oposição celebraram como se fosse um gol nos acréscimos. Já os aliados do governo reagiram com indignação, dizendo que o ministro estaria deslegitimando a própria corte. Na mídia tradicional, a reação foi quase uníssona: minimizar o impacto da fala de Fux, tratar como um detalhe técnico ou até mesmo ignorar a gravidade da comparação com o tribunal de exceção. Afinal, para a imprensa engajada, a narrativa precisa ser preservada. Bolsonaro culpado, custe o que custar. Mas a internet não perdoa. Nas redes sociais, a fala de Fux se espalhou rapidamente, viralizando em grupos, lives e debates. O termo tribunal de exceção virou trending topic, reacendendo a discussão sobre até onde vai a seletividade do STF. Alexandre de Moraes e Flávio Dino já haviam cravado votos duros contra Bolsonaro. Para eles, o ex-presidente teria liderado uma trama contra as instituições. Nenhuma novidade. A postura de ambos já era esperada, dentro da narrativa que se consolidou nos últimos anos. Mas o contraste ficou ainda mais evidente. De um lado, 2 ministros alinhados à tese de condenação, com discursos inflamados sobre a defesa da democracia. Do outro, Fux, com um voto mais técnico, mas não menos incisivo, lembrando que democracia se defende com respeito às regras do jogo, e não com exceções convenientes. E essa divergência abre um precedente perigoso para os que apostavam numa condenação certa. Agora, cada voto que vier será acompanhado de tensão. A possibilidade de anulação ganha força. Não é a primeira vez que vemos um tribunal sendo acusado de agir como exceção. Quem se lembra do processo contra Collor? Ou mesmo da Lava Jato, quando decisões rápidas e seletivas dividiram opiniões? A história do Brasil é marcada por julgamentos que, mais tarde, se revelaram controversos, alguns até anulados. E se a história se repetir? A fala de Fux reacende justamente essa desconfiança. Será que estamos diante de mais um capítulo que amanhã será revisto como um erro histórico? Não pense que isso passa despercebido no exterior. A imprensa internacional já vinha acompanhando o julgamento de Bolsonaro como um termômetro da democracia brasileira. O voto de Fux, com a expressão tribunal de exceção, coloca o país novamente sob holofotes. Imagine a manchete: ministro do STF compara julgamento a tribunal de exceção. Para investidores, diplomatas e observadores estrangeiros, isso soa como instabilidade institucional. E o Brasil, mais uma vez, aparece como uma democracia em crise. A esquerda, que adora acusar Bolsonaro de manchar a imagem do Brasil,
agora se vê diante do constrangimento de ter o próprio Supremo sendo questionado por um de seus membros. Com o voto de Fux, abriu-se um novo caminho, a possibilidade de anulação do processo. Isso significa que Bolsonaro e os outros réus poderiam ter os julgamentos remetidos à primeira instância, travando, na prática, a estratégia de eliminação política via STF. Isso também fortalece a oposição no Congresso, que ganha munição para questionar os abusos do judiciário. Já há movimentações para usar a fala de Fux em discursos, comissões e até propostas de limitar poderes da Suprema Corte. E no meio disso tudo, o eleitor comum observa um cenário cada vez mais claro. Não é apenas Bolsonaro que está em jogo, é a própria credibilidade das instituições. Um detalhe chama atenção: o silêncio de alguns ministros. Normalmente, a divergência é acompanhada de réplicas, debates, até ironias em plenário. Mas diante da fala de Fux, o silêncio predominou. Seria desconforto, estratégia, ou apenas a tentativa de não dar ainda mais destaque ao termo tribunal de exceção? Seja como for, o efeito já está criado. O voto de Fux não é apenas mais um. Ele pode ser o divisor de águas. Se outros ministros seguirem sua linha, teremos a anulação do processo e o desmonte de toda a estratégia da Corte. Mas se ele ficar isolado, ficará registrado como a voz que ousou dizer em plenário aquilo que muitos já sabiam, mas não tinham coragem de falar. Será que o Supremo terá coragem de encarar a própria contradição? Ou veremos mais uma vez a regra ser dobrada para atingir apenas um alvo específico? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.